Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo e venho te convidar para assistir o meu podcast, Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Uma conversa descolada, muitas vezes de assuntos sérios, uma resenha, onde abordaremos diversos temas com pessoas comuns, às vezes famosas, mas sempre formadores de opinião. O objetivo na visão de um médico é comunicar, entreter, engajar e despertar um movimento de conhecimento nas mídias digitais, aflorando o pensamento crítico na busca de soluções em diversas áreas. Nesse contexto, vamos conhecer pessoas e realidades. Saiba o que toca nos partos e cirurgias e fique por dentro das tendências do pensamento através das indicações de leitura. O quadro Consulta Rápida proporciona conhecer um pouco mais dos nossos convidados. E é isso aí, seja bem-vindo ao Papo de Médico, o seu podcast semanal. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com uma pessoa, para mim, bem especial, uma formadora de opinião, um biólogo, né? A gente vai falar um pouco sobre ele, que é o Valdeli Ferreira Knupp, 46 anos, casado com a Sharon Barcelos Carvalho, tem 2 filhos, a Ava e o Noah. É o Ava ou a Ava? A Ava. A Ava e o Noah, né? Nascido em Cantagalo, no Rio de Janeiro, com menos de 2 anos mudou-se com a família para Nova Friburgo. Estudou no Colégio Estadual Jamil El-Jaik, sede, e aos 19 anos entrou para a Universidade Estadual de Londrina, onde se formou em Ciências Biológicas. Então a gente vai estar conversando hoje com um biólogo. Ali deu os primeiros passos para uma carreira que ao longo de mais de 20 anos se consolida com estudos e pesquisas divulgadas em publicações especializadas. Ele é professor do Instituto Federal de Educação, aqui em Manaus, Ciência e Tecnologia, daqui do Amazonas, Campus Manaus, Zona Leste. É o chamado IFAM, e é fundador, curador do herbário EAFM deste instituto. Docente e orientador credenciado no programa de pós-graduação em Botânica do INPA. Atua na pesquisa e divulgação das PANC, Plantas Alimentícias Não Convencionais. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Ele tem experiência em botânica, com ênfase em botânica econômica, taxonomia e de fanerógamas, etnobotânica, herbário e biodiversidade, atuando principalmente nos seguintes temas: alimentos vegetais não convencionais, recursos genéticos vegetais, segurança alimentar, florística, olericultura, hortaliças não convencionais e agroecologia. Bom, ele é doutor em fitoterapia, horticultura, fitotecnia e horticultura e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestre em Ciências Biológicas, né, pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, e, como eu disse, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina. Tá? É autor do livro Plantas Alimentícias Não Convencionais, a gente vai estar falando depois sobre esse livro, em coautoria com Henri Lorenzi, né? Exato. Tá bom. Bom, seja bem-vindo aí, Valdeli. É uma satisfação, sempre digo que é uma satisfação quem eu recebo aqui, tá? Sinta-se bem. A gente está aqui para bater um papo promissor a respeito das PANC, né? E a respeito do teu empreendimento, que tem tudo a ver com a tua formação, tá bom? Seja bem-vindo. Maravilha, eu agradeço a oportunidade, né? Eu acho que papo de médico, como você disse, né? E que é um papo holístico, que vai tratar tanto de saúde, de segurança alimentar, da sua área de especialidade, e unindo aí com as PANC, com a agroecologia e a agrofloresta, principalmente em Manaus, no Amazonas, que é uma questão de conservação da natureza, de geração de emprego, geração de renda e produção de alimento orgânico, né, de alimento com qualidade. E as PANC é um prato cheio para suprir essas demandas, né? Valdeli, como é que surgiu na tua formação como biólogo lá em Londrina? Qual foi o momento que surgiu um pensamento assim, nesse movimento da parte da biologia em botânica e pensar em segurança alimentar? Quando que despertou esse conceito das PANC? Isso é uma boa pergunta, né? Eu já fiz essas reflexões em vários programas, em entrevistas, matérias e tal. Mas o meu interesse, principalmente pelas plantas, é da minha origem. Eu sempre vivi na roça, voltei para a roça hoje, uma roça mais chique, né? Aqui perto de Manaus. Hoje a gente tem energia elétrica, tem internet, tem telefone. Você cresceu em Cantagalo, no estado do Rio, né? Eu nasci em Cantagalo, né, no interior, um município que eu nem tenho tanta identidade assim, porque eu simplesmente nasci lá. Mas eu cresci literalmente, né, atingi 2 metros de altura em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, onde eu vivi. Eu gostei, né, tenho uma ligação bastante forte até hoje. E houve uma influência nessa roça aí de Friburgo do teu pai, né? Com certeza, uma grande influência. Eu sou de uma família grande, eu tenho 8 irmãos, então sou eu e mais 8.
E meus pais eram, né, já faleceram agora, mas foram agricultores desde sempre, sempre trabalhando na roça, uma família sem terra, né? Eu nasci numa família que meu pai não estudou nem um dia da vida dele, segundo ele, nem foi à escola, morreu aos 88 anos sem nunca ter nada, né? Então, assim, analfabeto total. E a minha mãe estudou mais ou menos, talvez até a 4ª série primária, sabia escrever, assim, desenhar o nome dela e lia um pouquinho. Aqui nós estamos ouvindo aí o choro de fundo, provavelmente, né? Do talvez, Noah, bem legal. O Noah, que está com 8 meses, nasceu aí nas suas mãos. Né? Eu tive o privilégio de cortar o cordão umbilical no dia 11 de maio de 2022. Então, a minha trajetória é rural e quando eu fui para a universidade, o primeiro filho a chegar à universidade, depois os 2 mais novos também, meus irmãos também fizeram, mas era uma coisa totalmente diferente para mim. E eu sempre gostei de planta, sempre gostei de mato. Cresceu nessa roça, nesse mato, né? E gosto de comer. Né? Eu sou glutão, né? Sou um guloso mesmo. E o fato de crescer no mato não significa que você goste de mato. Né? Tem indígena que cresce, que mora na aldeia indígena, totalmente isolado, e ele não gosta. Porque ele, né? Tanto que muitos deles vão para a cidade, né? E gostam. Meus irmãos, vários gostam e outros não gostam tanto. Então, o fato, às vezes, de você crescer, claro, você tem uma influência, você tem uma possibilidade de vivenciar aquilo no dia a dia, mas nem todo mundo gosta de caminhar na lama, na estrada de terra. Eu estudei até os 19 anos com lamparina, querosene ou velinha, e isso não me prejudicou muito, né? Até porque eu não conhecia outra realidade. Né? Então, quando você não conhece outra realidade e você vive aquela de uma forma integral, você acaba gostando, né? Ou aceitando e depois vai galgando aí os degraus para chegar no melhor lugar possível. E foi na faculdade assim que despertou essa coisa É claro que você tem um momento de formação na tua faculdade que tem muito a ver com aquele momento que o mundo vinha passando com relação à ecologia, à segurança alimentar. Surgiu ainda na faculdade esse estudo dessas plantas que comumente não eram utilizadas nos dias atuais como alimento, que a gente sabe que existe uma ancestralidade, um momento que o homem já teve contato. Como é que foi isso? Pois é, na faculdade não propriamente. Eu fiz curso de ciências biológicas, logo de início eu entrei, já fui estagiar no herbário, né? O herbário é uma coleção de plantas secas, então todas as plantas que a gente usa como remédio, ou como medicamento, ou base para medicamento na indústria farmacêutica, ou na indústria alimentícia, em algum momento ela teve que passar por um herbário. Né, desde erva cidreira, todas elas, as medicinais, a erva cidreira, capim santo, a manga, a laranja, o arroz, o trigo, essas coisas convencionais que todo mundo consegue formar, às vezes, até uma imagem no cérebro daquilo que a gente fala. Isso falando só o nome popular. Uhum. Mas desde lá da Grécia Antiga, né, desde a origem aí da botânica, né, com Teofrastos, um discípulo de Aristóteles, né, que é considerado o pai da botânica, e na botânica aqui na América do Sul também, na nomenclatura indígena, né, que a gente tem uma tradição importante, mas a botânica é uma ciência muito importante. Né? Talvez eu puxe a sardinha um pouco para o meu lado e falo que é a ciência mais importante, porque é a única que não tem logia no nome. Né? Na área de agrárias e de biológicas, todas as outras têm logia, né? Inclusive na sua área, ginecologia. Né? A botânica não tem logia, não tem grafia, porque botânica significa comida. E não tem nada mais importante do que comida. Né? Nada. Não, é família, é Deus, não sei o quê. Não. Antes de qualquer coisa vem a comida, porque se você não tiver de barriga cheia, você não consegue nem pensar nessas outras coisas. Né? Então, comida e água é incluído, né, no conceito de alimentos, né? Claro, né, nesse conceito amplo. Então, comida é tudo. Então, comida vende, comida gera emprego, comida gera dinheiro e todo mundo vive em função da comida. Então, não tem nada que gere mais dinheiro do que comida. Não é diamante, não é ouro, não é prata. Tanto que, por exemplo, só a produção de batata inglesa ou batata portuguesa de um único ano na atualidade, ela equivale a toda a prata extraída em todo o período colonial, né, na América aqui. Então, por quê? Ninguém come ouro, ninguém come diamante, mas todo mundo come macaxeira, aipim, arroz, feijão. Isso dá dinheiro numa escala global. Né? Então, falar de comida é muito bom, é salivante. Né? Eu falo que é um papo salivante. E falar de punk é mais ainda porque são novas alternativas de alimentos para o Brasil e para o mundo, porque a gente vive numa monotonia alimentar. Monotonia. Eu estava outro dia falando aqui com um convidado num outro podcast sobre o conceito de integridade e de inquietude.
Então, são duas palavras que me chamam muita atenção no mundo hoje, principalmente no mundo ocidental. Integridade em função desde o momento que a gente pesquisa e estuda a respeito de uma ciência. Você falou aí da biologia, você falou da botânica, e essa integridade está no momento da disciplina, do estudo, da busca do conhecimento, e a inquietude no sentido de o que a gente faz com esse conhecimento. Então, eu creio que você tenha despertado em um dado momento da tua formação, seja ainda lá nos primórdios em Londrina fazendo a faculdade de biologia, acabei não respondendo. Depois o mestrado, depois o doutorado, e aí tenha despertado a inquietude de o que eu faço diante desse conhecimento. Você pode falar um pouco para a gente? Pois é, muito legal. Né? Eu acabei falando, comecei a responder, eu falo demais, né? É legal, é para falar mesmo. E aí a botânica tem uma ligação forte com os médicos, né? Porque no passado não tinha naturalista, não tinha biólogo. Né? E já tinha os médicos, os barbeiros, né? Os cirurgiões, né? Que tinham outros nomes. Mas basicamente as pessoas que eram botânicos tinham na sua formação a medicina, né? A própria a família Asclepiadácea, em homenagem a Asclepíades, que é o deus da saúde, né? O deus da medicina. Então, e os botânicos normalmente eram médicos ou padres, né, e trabalhavam com essa questão da saúde. E aí essa inquietude partiu desde sempre, porque eu sou de uma família realmente muito humilde, muito pobre, né, como eu digo, a maioria das pessoas que passam por aqui talvez não vivenciaram isso na sua infância, adolescência, né, de morar numa casinha simples, sem luz, né, de pessoas com pouco estudo, né, sobrevivendo, né, com um salário mínimo e tendo ali um monte de filho para criar. Que a sorte é que não tinha que pagar energia elétrica, não tinha que pagar água, não tinha que pagar telefone. Era lampião, né? Era lampião, era lamparina, querosene, dormia às 6h30, 7 horas da noite, acordava cedinho e produzia parte dos seus alimentos. Então, esse despertar surgiu mais na faculdade. Eu já tinha um histórico de conhecer as plantas, tanto para consumo humano, mas principalmente para consumo animal. Isso te facilitou na faculdade? Não, demais. Né, demais, tanto que eu cheguei no dia do trote, meus veteranos já falaram, pô, esse calor é muito abusado, ele já conhece mais planta que nós, ele está muito metido. Por quê? Eu já tinha uma vivência de campo. Uma coisa é você ter uma vivência, eu não sabia os nomes científicos, que família que era. Você tinha a prática e não tinha teoria. Não tinha teoria, mas eu sabia que aqui, né, saber diferenciar uma coisa da outra. Né? Tem gente que não sabe diferenciar, é o que eu chamo de analfabetismo botânico. Eu cito isso na introdução do livro, inclusive. Né? Então as pessoas andam por aí e o pessoal chama de cegueira botânica também. Elas não veem as plantas. Né? Esse monte de coisa verde que tem aqui nos terrenos baldios de Manaus, na calçada, porque planta é um universo, vai de uma plantinha de milímetros a uma árvore de 140 metros de altura. Né? Mas as pessoas não veem isso. As pessoas às vezes não sabem diferenciar rúcula de agrião, não sabem diferenciar coentro de salsinha no supermercado. E elas compram o que está ali na gôndola do supermercado, o que está lá no self-service, mas a maioria das pessoas não se dão bola para isso. Como diz aquele filme O Capitão Fantástico, o conhecimento de uma planta alimentícia ou de uma tóxica não é um conhecimento supérfluo. Você só vai ver isso quando você acontecer um acidente, eventualmente, e você se perder no mato, numa própria situação de pandemia que a gente vivenciou recentemente. Estamos vivenciando, na realidade, né? A greve dos caminhoneiros. Né? Durante a greve dos caminhoneiros no passado, aí, no período de pandemia, eu recebia vários telefonemas. Eu tenho um grupo chamado Isto é Punk, que as pessoas que são analfabetos botânicos se inscrevem e ela pode mandar uma foto por dia, ou seja, 30 plantas por mês, 31, para eu identificar se é tóxica, se é comestível. Então, esse é um grupo, o pessoal paga uma taxa mensal. E esse grupo é nacional. Eu passei por isso, meu amigo. Eu passei por isso quando servi o exército aqui em Manaus. Eu vim como médico para cá. E rapaz de subúrbio do Rio de Janeiro. Então não tinha contato mais com praia, mais floresta, como tem aqui. Aí a gente é imerso num curso, no 1º Batalhão de Infantaria de Selva, ainda hoje é assim, imerso num curso de 45 dias e tem lá, elaborado lá uma aula a respeito de sobrevivência na selva. Então, em um dia de aula, que seja de manhã, de tarde, de noite, 6 horas de aula, a gente não consegue ter acesso a todo o conhecimento de plantas dentro da floresta que a gente possa comer e aquelas que são venenosas. Em resumo, passei uma semana no curso de instrução de guerrilha na selva, como médico, comendo palmito e bebendo água. E eu não tinha conhecimento. E é lamentável, porque eu já dei 2 palestras, ou 3, para o SIGs, né, para o Centro de Instruções de Guerra na Selva aí,
e os próprios instrutores, eles não são qualificados, né, propriamente. Agora ainda tem esse livro, que não é perfeito, mas ajuda bastante, e a maioria deles, o cara estava dando esse curso de alimento vegetal, porque tem alimento vegetal e alimentos animal, e ele falou, não, eu acabei de chegar do Rio Grande do Norte e o comandante falou, não, você vai ministrar esse curso de... Né? Então ele tinha acabado... formação nenhuma, né? Formação mínima, um conhecimento supérfluo, e ele foi um instrutor. Então eu fui algumas vezes, né, 2 ou 3 vezes lá com ele, uma vez eles foram até o IFAM, por uma palestra, uma coisa assim, para ampliar o leque deles, porque eles também são muito limitados, ficam presos às vezes às mais tradicionais, como bacaba, patauá, açaí, buriti, não sei o quê, e esquece o cipó d'água e não sei o quê, e tem um universo muito maior de plantas comestíveis, se come a castanha, a folha, o látex. Isso é legal, porque são 2 palavras diferentes também. O que significa realmente os punks, né, e o tradicionalismo, que a gente vê muito do caboclo aqui. Então existe um universo de conhecimento, academicista até, né, Valdir, que é muito maior, né? Sim. As punk, né, é um acrônimo bem cabalístico, como eu chamo, por essa eufonia que você comentava aqui nos bastidores, do movimento punk, né, ou punk, né, com P-U-N-K, e ela permite todos esses trocadilhos, né? Eu mesmo lá no sítio punk tem uma subida íngreme, hoje mesmo estava subindo lá, e falei, essa subida, o pessoal reclamando da subida, eu falei, essa é uma subida punk, né? Porque ela é íngreme, o pessoal vai lá, já sai bufando e tal. Então, as punk é isso, né? É um mundo à parte de plantas alimentícias, ou seja, que tem uma ou mais partes que dá para comer, seja in natura, seja processado, e que não é convencional. Por que não convencional? E entra tudo? Entra folha, entra fruto, tudo. Entra tudo. Por isso que tudo. Tanto que entra as hortaliças, entra os condimentos, sementes, castanhas, tudo que dá para comer ou para beber. Por isso que a gente chama de plantas alimentícias e não plantas comestíveis. Comestíveis é um termo mais coloquial, mais popular, a gente pode até usá-lo intercambiavelmente, mas o termo mais adequado é alimento, né? Alimentícia, porque é aquilo que você ingere, seja na forma líquida, pastosa ou líquida, sólida, né? Uhum. Que aí é aquela história. Eu bebo porque é líquido. Se fosse sólido, eu comeria. Né? Eu comeria. Então, plantas alimentícias inclui aquilo que você bebe. Um chá. Você falou da erva cidreira. A gente toma. A rainha da Inglaterra, lá, o rei da Inglaterra agora, toma o chá das 17, ele não está com dor de barriga, ele não está com cólica, ele não está com gases necessariamente. Toma um chá como a gente toma um vinho. Aliás, o vinho, né, é um produto alimentício, né? Tem nutriente, tem resveratrol, tem não sei o quê, e você toma como uma coisa aprazível, né? Não necessariamente para tratar de um mal. Por isso que eu acho muito mais legal falar de planta alimentícia do que planta medicinal. Mas as pessoas valorizam mais as medicinais, têm mais conhecimento sobre as medicinais, têm mais estudo na parte de ancestralidade que você comentou, de etnobotânica, de plantas medicinais do que de alimento. Mas o alimento é muito mais importante, porque você só toma remédio quando está doente, ou medicamento. E comida você come, se possível, recomendavelmente, 4, 5 vezes por dia. Interessante. A medicina ayurvédica e também a medicina chinesa traz até um conceito mais profundo dessa coisa da alimentação e da tênue diferença da medicação. Porque alimentação e medicação tem muito a ver, porque a gente sabe que se alimentando bem, você permanece dentro do patamar da saúde, evitando a doença. Então tem isso também. Olha a importância, né, de toda essa reserva alimentícia que está aí no ecossistema, né? A priori, a gente, muitas vezes, hoje, imerso num mundo industrializado, em que tudo é processado e químico, e muitas vezes a gente deixa de lado, o que é uma necessidade muito grande, a gente deixa de lado esse patamar de ancestralidade do que já há, o que a natureza já traz para a gente. Pois é, e aí eu acho que é muito legal, né, vir aqui no seu programa, né, nesse podcast, porque isso aqui vai chegar principalmente na comunidade médica, que é uma comunidade, né, formadora de opinião, uma comunidade com poder aquisitivo, vamos dizer assim, maior, e que tem uma influência, talvez, em algum momento, tanto na esfera econômica quanto na esfera política, de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo, né? Porque é aquela história, tem até um médico que fala, lugar de médico é na cozinha, né? Claro que isso é só um trocadilho, uma brincadeira. O lugar de médico ou de qualquer pessoa deve ser na cozinha, porque nós comemos e não tem nada mais importante que a comida, e a comida geralmente vem da cozinha. Então a gente pode ter até uma cozinheira ou um cozinheiro, mas é bom você saber cozinhar, porque nem sempre vai ter alguém ali para te auxiliar
e tal. Então a comida ela é muito importante, e aqui no Amazonas a gente tem uma alimentação, via de regra, principalmente no interior, tradicional, mas nem toda tradição é boa. Então, é tradição. Tem um monte de tradição que é até criminosa, à luz do conhecimento do século XXI. Né? Então, nem tudo que é tradição é bom para o planeta, é bom para a pessoa, é bom para a sociedade, né? É bom para os animais. Então, né? As tradições, às vezes, têm que ser adequadas também à luz dos estudos, seja da medicina, da filosofia, da biologia, da ecologia e tal. E o Amazonas, especialmente, muitas comunidades têm uma carência nutricional, porque vivem em função do peixe e da farinha só. E aí tem um cabedal imenso de frutíferas tradicionais, que as pessoas já conhecem, mas ainda é subutilizada, negligenciada, porque você negligencia e subutiliza aquilo que você conhece. E tem aquelas não convencionais mesmo, que boa parte das pessoas não conhece, que vê como mato, né? É comida de anta, é comida de macaco, é comida de formiga, não sei o quê. E então, altamente nutritivo. E altamente nutritivo, né? E resiliente, ou seja, produz aqui na região sem você ter que comprar semente. E é isso que precisa de políticas públicas dos governos municipais, dos 62 municípios, falando do Amazonas, do estado, para que a gente seja autônomo. Porque é o que eu falo, se fechar as portas aéreas e fluviais de Manaus, talvez em 3 meses, 4 meses, boa parte de nós ou de vocês vão morrer. Vão morrer de inanição e de fome, porque Manaus e o Amazonas não produz quase nada do que come, nem a goma de mandioca, né, para fazer a tradicional tapioca ou beiju. Vem do Pará e vem do Paraná, principalmente. Então a gente tem o maior estado, temos água sobrando, temos luz sobrando, temos mão de obra, falta trabalhar com conhecimento. Mas tem as punks, né? E tem as punk que poderiam estar suprindo isso aí. Né? Então, na merenda escolar, nas hortas escolares, na agricultura urbana, Manaus tem grandes áreas de vazios demográficos, terrenos baldios em áreas nobres, a própria Avenida das Torres, que está aqui do lado, é um crime, né? Onde as pessoas trabalham contra a natureza, Avenida das Flores, que não tem flores. Então poderia ter investido, até copiar um pouquinho de Brasília, né? Brasília é pequenininho, o Distrito Federal é pequenininho, né? Um negocinho que você vê lá no mapa, né? Um quadradinho, e você vai lá, você vê que aquele negócio é enorme, apesar de ser um quadradinho no mapa. Manaus é gigantesca e as pessoas não aproveitam áreas enormes que tem para fazer agricultura urbana, para ter bananeira produzindo, jaqueira, jambo, inclusive essas espécies exóticas, mas que são adaptadas ao trópico úmido. Até Vitória Régia dá para comer, né? Mas Vitória Régia está aqui na capa do meu livro, depois a gente vai falar dele. Essa flor branca aqui é a fase feminina da Vitória Régia. Quando ela é fecundada, ela se torna rosa. Ontem mesmo eu saí com a camiseta rosa. E o pessoal falou, vira e mexe, critica a camiseta rosa. Eu falo, camiseta rosa é cor masculina, porque na natureza o rosa da Vitória Régia, que é uma das plantas mais conhecidas do planeta, né, tirando, né, o trigo, que todo mundo conhece, ela, quando está rosa, é masculina. A Vitória Régia é uma punk. Essa realmente é punk. 99% da população do Brasil e do mundo não sabia que a Vitória Régia era comestível. Tinha literatura, tinha alguma coisa, mas o que realmente trouxe a Vitória Régia à tona foi o meu livro. Então, a partir do meu livro, em 2014, depois do primeiro episódio do canal do Sítio Punk no YouTube, que foi a Vitória Régia, tem até um show da Luna, um desenzinho para criança, falando da pipoca da Vitória Régia, a partir do livro. O Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, fez uma exposição fabulosa, e eu acabei indo lá participar do Mestre do Sabor, lá com o Claude Troaglot, e aí eu estava preso lá no camarim, eu falei, mas vocês vão precisar de mim ainda? Não. Falei, então eu quero sair daqui, porque eu estava numa caverna. E aí fui visitar o museu, estava lá o destaque da Vitória Régia, simbolizando as punk como uma alternativa para salvar a lavoura, né, para amenizar a fome no mundo. Além dos insetos, que também estavam se tratando lá, o simbolismo era a Vitória Régia. Então, a Vitória Régia, você come o pecíolo. O que é o pecíolo? É o talo da folha. E é o maior talo do mundo. O talo da Vitória Régia pode chegar a 7 metros, né, porque a planta está lá presa na lama, é uma macrófita aquática, como chamamos, e ela produz aquelas folhas fabulosas, folhas peltadas, que o pecíolo é inserido no meio do limbo, que é a folha propriamente, e ele vai longe. Então, na várzea aqui do Amazonas, ele chega a um negócio desse tamanho. Então, aquele pecíolo, ele substitui o aspargo. O Amazonas poderia ser um exportador de aspargo de Vitória Régia. A gente compra aspargo do Chile,
né? E, aliás, as pessoas nem conhecem aspargo, né? É um alimento casual, né? Mas a gente poderia ter aspargo de Vitória Régia vendido em Manaus, na merenda escolar e exportado, mantendo a conservação da várzea. A várzea é um dos solos mais férteis do mundo. Basta atravessar o rio aqui no Encontro das Águas, você vai no Careiro da Várzea, na BR-319, e Vitória Régia de um lado e de outro. E aí você come o pecíolo, como eu disse, que é maravilhoso, a semente que estoura e vira pipoca. Por isso que a Vitória Régia, o nome Vitória Régia é um nome glamuroso e recente. Ela não era chamada de Vitória Régia, ela sempre foi chamada de milho do Rio. Por quê? Da sua semente vira pipoca. Eu sempre falo, imagina você chegar no Largo São Sebastião, né, em frente ao Teatro Amazonas, e ir no pipoqueiro e falar, quero uma pipoca. E ele fala, mas você quer pipoca convencional ou pipoca de Vitória Régia? Imagina o escândalo que seria, né, uma pipoca, aí sim, literalmente uma pipoca gourmet, né, de estar nos melhores restaurantes, e você ter lá a farofa de pipoca, de farinha de Vitória Régia, um bolo, um pão, talvez até uma tapioca, um mingau, né? Ah, mas não dá para fazer isso? Claro que dá. O que nós temos aqui mais é área alagável. E área alagável não dá para plantar milho. Tem lugar que não dá mesmo. Ou dá para plantar milho durante poucos meses dos anos. E com as mudanças climáticas, as emergências climáticas. E é o que eu falo, tem que trazer a várzea, inclusive, para a terra firme. E é o que eu faço no Sítio Punk. Durante anos eu enterrei toneladas e toneladas de peixe. Manaus joga, segundo alguns estudos, 30 toneladas de peixe fora por dia. E por que esse peixe não vai para o solo? Deveria ir. As sobras dos frigoríficos, as sobras de todas essas banquinhas da Zona Leste e da Zona Oeste, de qualquer periferia de Manaus, deveria estar sendo enterrada. E aí o que estão fazendo agora? Criaram um novo Monte Fuji. O Monte Fuji de Manaus é a lixeira, né? Onde 60% do lixo de Manaus não é lixo. É o pó de café que sobra na sua casa, é o filtro do café, é o sachê do chá, é o papel toalha usado, é a casca de banana, é o caroço de tucumã, fraldas. Eu enterro as fraldas do Noah lá no Sítio Punk, né? Ele agora, hoje, por exemplo, está ali, pelo jeito dormiu, né? Tá usando fralda ecológica. Mas quando ele não usa fralda ecológica, a fraldinha dele eu enterro lá e planto batata doce em cima, planto banana, e aí você tem um absorvente, né? Aquele material que está ali dentro é um absorvente. Choveu, ou caiu uma gotícula de água lá, ele absorve e irriga a planta para sempre. Ah, tem plástico? Tem. Mas é melhor um pouquinho de plástico lá no sítio do que uma montanha de plástico e de cocô riquíssimo em nutriente e urina humana, então, que é maravilhosa. Então, a coisa pior que tem, você vai lá, faz um xixi e ainda tem que gastar 20 litros d'água. No Sítio Punk, não. Felizmente, eu tenho uma TEVAP, que é um tanque de evapotranspiração, que toda casa deveria ter, que é baratinho de fazer, qualquer pedreiro sabe fazer, está no YouTube ensinando, e é pneu, entulho de obra, seixo ou pedra brita, areia, terra e planta banana ou helicone em cima, e a água sai por evapotranspiração filtradinha, não tem nojo nenhum, porque se você usa esterco de vaca, de galinha, de coelho, de porco, por que não pode usar esterco humano? Ah, mas pode transmitir doença. Não, transmite se você jogar fezes em cima das folhas de alface, né? Ou de plantas herbáceas, mas uma raiz que está lá embaixo que só vai absorver nanopartículas, não tem problema nenhum, ela absorve potássio, cálcio. É nutriente. É nutriente, na natureza não tem lixo, mas falta a prefeitura de Manaus se conscientizar disso. Estão fazendo uma lixeira nova na BR-174, né? Para que jogar caroço de açaí? Aqui do lado tem a Açailândia, que bate 30 sacos de açaí por dia, né? E gera, ou mais, e várias outras indústrias. Caroço de açaí não é lixo. Caroço de açaí é comestível, tem até o café de açaí, está no meu livro já, né? O Felipe Schedler do Banzeiro, na época, levou até na Ana Maria Braga. Foi, eu lembro. E hoje virou o chaí, o café de açaí. Claro, não é muito gostoso, né, como os caras falam por aí, mas é um produto a mais, que você tem um plus, uma fonte de potássio e tal. Então, falei demais aqui, deixa eu voltar. Vamos voltar ao momento que eu creio que tu ia chegar, que foi no doutorado, então, que virou sim. essa chave? Como é que foi? Lá no Rio Grande do Sul? Exatamente. Na realidade, eu sempre gostei de comer. Talvez a primeira planta alimentícia não convencional que eu comi, eu devia ter uns, 5 anos. É uma planta altamente convencional, é o mamão, mamoeiro, Carica papaya. Só que o brasileiro subutiliza demais o mamoeiro, porque o mamoeiro é uma erva. Tem gente que acha que o mamoeiro é árvore. Hoje mesmo eu passei numa calçada lá no Jorge Teixeira, tinha um pé de mamão jogado na rua. Ele se apodreceu e virou uma fibra. Por quê? Mamão não dá para fazer fogueira. Mamão não dá para fazer casa. O mamoeiro, né?
pé de mamão? Porque ele é uma erva, ele é um parênquima medular. Então, tudo que está dentro do caule do mamoeiro, você rala e faz cocada. É o coco de pobre. E que não é de pobre. Né? O seu estômago não sabe se você é branco, gordo, magro, amarelo, azul e ultramilionário. Ele quer nutriente. Então, não existe comida de pobre e comida de rico. Existe como você faz essa comida e a melhor forma de apresentá-la aí na alta gastronomia, as combinações e tal. Mas aí caiu um mamoeiro lá no sítio que a gente morava e meu pai falou assim, isso aí dá um doce muito bom, mas ia ficar da boca para fora. E aí eu, curioso, falei, vamos fazer. E aí ele descascou, porque eu nem tinha condições de descascar, provavelmente naquela época, e descascou e ralou e fizemos um doce. E até hoje eu ensino essa receita. Mas ele ralou o quê? A medula, é o miolo. Então o mamoeiro você tira a casca dele com um terçado, né? Um facão, uma faquinha maior, tira aquela casca dele, rala no ralador de sardinha, de lata de sardinha furada com prego, ou um ralador de cenoura manual, porque ela tem a textura de uma cenoura, ou até mais macia. Tem mais potássio que a banana. Então, quanto mamão se joga fora em Manaus? Aí, mamoeiro, mamão verde. Agora estamos aí vivendo de novo, cheia no Espírito Santo. Eu cito isso aqui no livro. Por que não colher esse mamão? Porque o mamão verde ele não é só para doce, como se faz em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e tal, que ainda é muito negligenciado. Ele é substituto da batata inglesa. Eu vendo semanalmente mamão verde para o restaurante Caxiri em Manaus, que é o restaurante mais punk do Brasil. Fica o convite para vocês que moram em Manaus, visitar o Caxiri, ali no Largo São Sebastião, na rua 10 de julho, em frente ao Teatro Amazonas, porque é um restaurante que a chefe, quem sabe pode vir aqui depois com você um dia convidar, a Débora Schornick, ou Schornick, falar da gastronomia. Então, o mamão verde, você cozinha ele, a massa é um purê. Então, quem tem um pé de mamão verde, qual terreno baldio de Manaus não tem um mamão verde? Sempre. Né? E é só você sair comendo mamão e jogando semente, principalmente o mamão crioulo. Não é esse mamão papaya, mamão Havaí, calimosa e formosa, porque esses são híbridos, selecionado boa parte dele lá no Havaí, e eles não são interessantes para plantar na Amazônia e custa R$200, R$300 a latinha. E vem de fora. Você tem que plantar o mamão crioulo, que é esse mamão que nasce em qualquer terreno baldio e que geram descendentes férteis. Muitas vezes das próprias fezes de passarinho, né? Claro, fezes de passarinho, uma dispersão endozoocórica, os passarinhos comem, defecam por aí, aves, morcegos e humanos também, né? E você vai ter esse potencial. Então, o mamão, por exemplo, é uma planta alimentícia convencional como frutífera. E o brasileiro desconhece que suas folhas são comestíveis, suas folhas, assim, o grosso, claro, tem muita gente que conhece. Né? No México se faz prato com as folhas do mamão verde. Claro, é levemente amarga? É. Assim como o jiló é amargo, a jurubeba, o palmito amargo em Goiás, né? A gueroba. E a folha é um potencial como amaciante de carne, inclusive, né, para você pegar um colchão duro ou uma carne de segunda, de terceira, dependendo da crise econômica que vivenciamos no país, no mundo, e transformar ela a papaina, né? O mamão verde é um escândalo para a salada e o mamão de vez, que é aquele quase maduro, mas ainda com a casca verde e firme, substitui a cenoura. É uma fonte também de carotenoide, de beta-caroteno e produz na Amazônia, né? E produz de uma forma autossuficiente. Aqui não produz cenoura. Então, por exemplo, o Noah já está comendo papinha de mamão, né? De mamão de vez, cozido, com franguinho, não sei o quê, com carne moída, triturado no liquidificador. Mamão é coisa barata e produz. Então, isso é uma autonomia. E é isso que falta. Apesar da gente estar aí há 22 anos falando um pouco de punk, quer dizer, o acrônimo nem existia nessa época, o acrônimo é de 2008, mas é uma bolha ainda. Falta realmente essas políticas públicas, as secretarias de produção, a própria Embrapa, a Exemater, o IDAM, os órgãos de extensão, realmente levar isso para o grande público, né, de uma forma... E aí eu acho que, né, o seu podcast, por exemplo, ajuda o nosso canal a divulgar e ter esses formadores de opinião, né, vereadores, deputados estaduais, federais, né, prefeitos, governadores, presidente. Falar em presidente... As punk estão super in, porque o menu de degustação da posse do Lula teve punk. Né? Não sei se está aí no script de vocês, mas isso deu um rebuliço. Né? Eu estava de férias, dei entrevista para a Rádio Nacional, para a Rádio Brasil, sei lá, né, FM, bombou aí no UOL. Por quê?
teve vários chefes, amigos meus, inclusive, a Bela Gil estava lá, o Machado, o Paulo Machado e outros, né? A Kátia Barbosa, que fizeram pratos com punk. Algumas punkzinhas mais emblemáticas. A Clitória, né? Clitória você conhece bem, né? Como ginecologista. Ela tem o nome Clitória porque parece um clitóris, né? E tem muito aqui em Manaus. Quem não conhece, tem aqui. Ontem mesmo eu peguei semente em frente à escola, acho que Ângelo Ramazotti, ali no alto de Adrianópolis. Estão produzindo na calçada da escola uma planta que estão chamando de fada azul, que tem um valor enorme, um corante, né? Eu sempre falo, se você está azul de fome, seus problemas acabaram. Né? Você tem o genipapo verde, que é um corante azul, deixa o arroz azul, o bolo azul, o pudim azul, né? O corante aí do caprichoso. Enfim, as punk é um mundo, né? Para realmente a gente parar de ter esse problema de fome no planeta, né? Agora com essa guerra perniciosa na Ucrânia, a pandemia que teve aí, e as pessoas ainda, né, em extrema pobreza, passando carência, comendo lixo, comendo produtos ruins, e você tem um universo de frutas, de castanha, de folhas brasileiras ou aqui aclimatada que poderia estar indo para o nosso prato. E punk não quer substituir nada, né? A gente discute bastante isso. A Cheryl, por exemplo, gosta de alface, e eu também gosto, né? Mas não gosto tanto assim, né? Mas a selga, por exemplo, a couve chinesa eu adoro. Mas a ideia das punk não é necessariamente substituir, porque o ser humano, pelo menos na minha percepção, é onívoro. E você ser onívoro é fantástico, porque te dá uma autonomia em qualquer ambiente do planeta. E por isso que o ser humano virou essa praguinha, entre aspas, né? Devido à invenção da agricultura, que trouxe esse mundo de você ter autonomia alimentar. Né? Porque se a gente fosse ainda caçador-coletor, ninguém estaria papeando aqui essa hora, porque a gente já estaria dormindo, porque amanhã já teria que sair para caçar, para pescar, para plantar, né? Mas hoje não, hoje a gente tem essa autonomia. A gente já passou por essa fase. Né? Tem alguns momentos aqui, Valdeli, que a gente para um pouco o assunto para a gente pensar dentro desse entusiasmo que o programa traz também, de transformação, né, hoje no mundo ocidental. Eu acredito muito nessa era da integridade, dessa transformação, e esse programa é um programa ousado também no sentido de trazer e aflorar o pensamento crítico, e por isso você é uma pessoa certa para estar aqui hoje com a gente. De vez em quando eu trago alguns pensamentos, como esse que eu vou trazer agora. Que pessoas eu tenho visto dar certo na vida? Pessoas que fazem, não para ver se dá certo, que fazem até dar certo. É a questão do foco. Só que a mente funciona assim. Se eu começo a reclamar da falta de dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, porque as minhas dívidas, porque a minha dificuldade financeira, a gente estava falando, né, que existem os ricos e pobres, né? Só que pobreza, para mim, e riqueza vai muito além de percepção de ter dinheiro, né? E eu estou pondo foco aonde? Na falta, na escassez. O que a mente entende? Ela gosta disso? Porque fala toda hora nisso? É tão importante para ela? Pois é. Vamos mandar mais falta, mais escassez? É óbvio, não é meio lógico? Você já pensou na palavra reclamar? O que é clamar? Quando a gente diz, ele clamou a Deus, né? Papai do céu. É pedir com muita intensidade. Né? Reclamar é pedir 2 vezes. Na hora que você está reclamando da doença, né? E a gente fala um pouco de medicina aqui, você está pedindo 2 vezes mais doença. Quando você está reclamando daquele chefe chato, você está pedindo para ele cada vez mais chato, meu Deus, afasta de mim. Quando a gente põe o foco no problema, mais do problema a gente terá. Isso aí foi uma psicóloga que trouxe esse pensamento esses dias, a Sara Oliveira, eu achei bem interessante. Então, nessa era de integridade, de ousadia e mesmo de percepção, de valorização, né, do conhecimento técnico e científico, a gente sempre está procurando trazer pessoas aqui que nos permitem o gancho da opinião. Né? Então, as punk, é necessário a gente falar sobre isso. Né? Nós temos um país que precisa aproveitar mais o que tem, né, de melhor, o que está sobrando por aí, e a gente não está aproveitando. Então, é um momento que eu converso contigo. Quando eu fui ler sobre os seus trabalhos, ler sobre a tua formação, e essa grande sacada que são as punk, eu tive um pensamento assim, muito intenso sobre os lixões, e você já falou dele. Então, a gente tem aí um arsenal alimentar num local como a Floresta Amazônica, que a gente está aqui fazendo o programa hoje em Manaus, e pessoas procurando se alimentar no lixo por fome.
né? É um absurdo isso, né, Valdir? É um absurdo. Inclusive lá no nosso Instagram a gente tem a hashtag lixeiro com orgulho, né? Como eu disse, eu recolhi durante anos sobra de peixe nas bancas de Manaus para adubação, até porque ela já ia para o aterro sanitário, ou para lixões, ou para terrenos baldios. Atualmente recolho muito coco verde. Manaus gera tonelada de coco que eles cortam só para a pessoa beber água no canudinho, mas principalmente para vender a água de coco fresca, que é maravilhosa, né? Depois despreza o coco. Despreza o coco, alguns dele com a castanha desse tamanho. Só hoje de manhã eu joguei uns 10 sacos desse coco na agrofloresta do Sítio Punk. E uma parte foi para a alimentação dos coelhos e dos porquinhos da Índia. Então, é lamentável, né, que a gente está jogando esse coco, que poderia virar leite de coco, poderia virar farinha, poderia virar coco, poderia ser sacolé, din-din, picolé, daqui. né? Então, é uma lástima. A gente joga muita comida. A gente vive na cultura da abundância, da opulência. É incrível. O termo punk ele foi criado pelo Valdeli e ele pesquisou mais de 1.500 espécies de plantas, inclusive diversos tipos de hortaliças, verduras, como ele já bem falou aqui, raízes, flores, frutos que foram esquecidos ao longo do tempo. Mostrou que muitas espécies não tradicionais podem e devem enriquecer a nossa alimentação e do ponto de vista nutricional e também a percepção sensorial, né? E tirar a nossa dieta da monotonia alimentar. Tu fala sobre isso até no teu doutorado lá, né? A gente fala bastante disso, né? Vou ser sintético para a gente poder adiantar mais, mas a monotonia alimentar leva a monocultura no campo. Então, assim, se você fica querendo comer sempre batata frita... trigo, soja, soja. Trigo, né? soja todo dia. É muito bonito. Tem gente que se vangloria disso, né? De comer só peito de frango, suco de laranja, arroz branco, purezinho, né? É uma alimentação... E a salada do brasileiro moderno não é salada, porque salada, por definição, tem que ser uma miscelânea de ingredientes. E quando você fala alface e tomate, às vezes só alface, às vezes só tomate, às vezes alface, tomate, pimentão, alface, tomate, pepino, o x-salada, né? Tem gente que pede x-salada e fala para não colocar alface, né? Então é isso. A salada tem que ser uma miscelânea de coisa. Então pense nisso, né? Então aquela história de comer é um ato político. Escolha coisas diferentes. Eu fui na sorveteria agora, antes de vir para cá, né? Peguei 4 sorvetes bem inusitados. Taperebá? Não, pois é. Eu fui nas Frutos de Goiás, fazendo propaganda aqui. Eu peguei cajamanga, jabuticaba, pequi e buriti, né? Mas na maioria cajamanga tem muito no Rio, né? Parece muito com o taperebá daqui, né? É um taperebá gigante, vamos dizer assim. O cajamanga é o Spondias dulcis, ou Spondias citérea, nativo do Sudeste Asiático, e o taperebá nosso, ou o cajá mirim, é Spondias mombim, né? Na Guiana Francesa vizinha aqui, eles falam até mombam. O piqui que dá muito em Goiás, sul da Bahia, norte de Minas, aqui tem o piquiá, que é um pouco menor, né? Exatamente. Pouco menor ou até maior o fruto às vezes, mas ele é pálido, né? O de lá tem muito mais carotenoide, tem um muito cheiro amarelado, cheiro forte, né? Ambos são do gênero Cariocar, né? Não é carioca, mas é cariocá, da família Cariocarácea. E são punk. Todos eles estão aqui no livro. Cariocá viloso, que é o piquiá da Amazônia, que se come tanto a polpa quanto a semente. E o cariocá brasiliense, que já é tradicional na alimentação e tal. Então vamos aproveitar o gancho. Gancho é uma palavra que eu repito aqui em todos os programas, para a gente fazer hoje a nossa dica de leitura. E eu não poderia perder a oportunidade de falar sobre o conceito das PANCs, as plantas alimentícias não convencionais do Brasil. E aí eu trago para vocês hoje, aqui ele trouxe esse presente para a gente, que é a 2ª edição, o Valdeli, sobre esse trabalho coeso que ele tem com as plantas alimentícias não convencionais. Pois é, a minha dica hoje então, as PANCs costumam ser cultivadas somente por pequenos produtores em escala doméstica, tomara que isso mude. Elas abrangem desde plantas nativas e poucos usuais até exóticas e silvestres, com uso alimentício direto e indireto como verduras, hortaliças, frutas, castanhas, óleos, féculas, cereais e até mesmo condimentos e corantes naturais. Então, é um ensaio bem legal. Eu estou orientando as pessoas, os médicos, é muito interessante. Eu tenho o objetivo assim, de estudar bem mais esse livro. E é a dica que a gente tem hoje para vocês na dica de leitura. Bom, Valdeli, é muito conhecimento, né? Eu quero trazer para você agora
se você tem como minar a gente de conhecimento no sentido da história das punks, dentro do universo do teu conhecimento, desde o teu mestrado, doutorado, histórico das punks. O que você pode falar resumidamente para a gente? Não, maravilha. Então, assim, eu até já comecei várias vezes, não concluí, eu acho aqui. Eu sempre gostei desse consumo de plantas, né, me dediquei à botânica. Quando eu vim para Manaus, né, então saí do Sudeste, fui para o Sul, do Sul vim para Manaus, cheguei aqui, conheci um mundo de plantas, sempre gostei de experimentar, mas trabalhei em outras áreas da botânica aqui no INPA, né, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Quando eu fui para Porto Alegre, em 2000, realmente começou, em 2000 não, em 2002, realmente começou esse alavancar, que eu tive contato com outros pesquisadores que pesquisavam esse grupo de plantas. E a gente chamava de plantas alimentícias alternativas. Fui professor temporário lá da URGS, da Universidade Federal, trabalhando com a botânica econômica, que trata exatamente, né, dessa parte de bioeconomia, que hoje se fala tanto aqui em Manaus, bioeconomia, economia verde. E eu foquei muito na questão dos alimentos, porque todo mundo gosta de comer. Você falar de madeira é uma coisa, madeira é importantíssimo, mas é um assunto não muito palatável, né? Agora, comida, nossa, os estudantes adoram. A não ser que possa comer alguma madeira, né? Até pode, né? O pessoal chama na Argentina, fala que é a madeira comestível do jaracatiá. Mas, como eu disse, o jaracatiá é um parente do mamão e não é madeira propriamente dita. Mas, e aí? Eu comecei em 2002, essa área lá no Rio Grande do Sul. Em 2004, eu entrei no doutorado e começamos a pesquisar essas ditas plantas alimentícias alternativas, mas depois a gente questionou a alternativa a quê? A ideia não é substituir nada, ninguém precisa deixar de comer alface ou batata ou, né, o que for. Vamos abrir o leque de possibilidades do que já há na natureza, né? O que há na natureza em diferentes biomas do Brasil e do mundo, porque hoje o mundo é globalizado. Né? Você realmente está na Amazônia, nada te impede de comer kiwi, mirtilo, desde que você possa comprar. Só que ele não pode ser a coisa mais constante na sua vida. A beterraba, mas é isso, todo mundo come beterraba, cenoura e tal, porque está no supermercado. As batatas, o ariá, que é uma batata amazônica maravilhosa, riquíssima em triptofano, o cará de espinho. Triptofano é um aminoácido importantíssimo para várias coisas, né? Combate a depressão. É antidepressivo, é maravilhoso para o sono. E a batata, e não é porque é amazônica, por patriotismo que vamos comer. É porque ela é uma iguaria. É uma planta que tem cheiro e gosto de milho. Tanto que em inglês ele chama sweet corn root, raiz milhos, né? Vamos dizer assim. Tem gosto de milho verde. Um negócio delicioso, crocante, que produz na Amazônia, que já é um alimento tradicional e que a maioria das pessoas que vivem em Manaus, seja amazonense raiz ou amazonenses e manauaras de coração, não conhece mais. Então, é uma planta que deveria estar sendo produzida para alimentação escolar, para consumo in natura, para consumo processado, local e nacional e talvez internacional. Então, gerando emprego, gerando renda, porque é uma planta que produz aqui, diferente de cenoura, de beterraba, que não produz aqui, que a gente pode e deve continuar consumindo, mas talvez numa escala menor e valorizar o regional. Então, o histórico acho que é basicamente esse. Aí, em 2008, a gente fez um curso, criou o acrônimo PUNC. Em 2009, esse acrônimo realmente foi popularizado, um acrônimo criado por mim, pela Irani Arteche, uma nutricionista de Porto Alegre. Em 2014, publiquei o livro. Então, eu falo que o acrônimo PUNC está aí com 13, 14 anos. É uma adolescente rebelde e eu fico bastante orgulhoso de ver que, por exemplo, no jantar de posse do presidente Lula para as autoridades que recebeu lá em Brasília, o cardápio era com punk. Isso foi, né, divulgado a todos os cantos. Isso dá um certo glamour, porque aí punk deixa de ser comida de pobre, comida de negro, comida de preto, comida de anta, de macaco, de porco, né, como é usado na literatura mais antiga, e passa a ser comida de qualquer todos nós. De todos nós, não só quem está em situação de vulnerabilidade social. Pelo contrário, a partir do momento que passa a ser um alimento, como qualquer outro, altamente nutricional, saboroso, versátil, ele desmistifica um pouco e tira um certo preconceito em cima dela. Essa é a próxima pergunta. E as vantagens, resumidamente, que a gente pode trazer para as pessoas? As principais vantagens de consumo das punk... Economia, né? Por exemplo, eu falo com as pessoas, você compra esse livro, você fez aí o marketing do livro, então eu vou falar um pouquinho do livro. Né? O livro tem 60 mil exemplares já no mercado, você pode comprar ele na Amazon, na Saraiva, na Cultura, no site da Plantaro, diretamente comigo no Sítio Punk, se você fizer um sítio tour lá, uma visita técnica,
ou uma encomenda com a gente. E é aquela história, você paga R$150 nesse livro e você pode economizar esses R$150 em menos de um mês, deixando de ir à feira ou indo à feira e comprando menos coisa, empreendendo. Né? Hoje, por exemplo, eu fiz uma receita com coração de bananeira. Coração de banana, qualquer área verde de Manaus está cheio de bananeira com coração e mangará. Né, onde você vai ter flor alimentícia, você poderia ter coxinha de coração de banana, riquíssimo em cálcio, em boro, molibdênio, vários óleos, elementos importantes para a nossa saúde, saboroso, volumoso e tal. Então a vantagem das punk é essa economia que você falou, o fato de você contribuir para a conservação da natureza, não usando agroquímicos, agrotóxicos, adubo sintético, não precisa e não deve, e a questão da autonomia. E a autonomia tanto familiar, pessoal, local e nacional. Então, a partir do momento que o Brasil começar a incorporar cada vez mais frutas nos pomares, ter uma carta de geleia com frutas brasileiras, vinhos, vinho não é só de uva. Aqui no Amazonas nós estamos com um projeto financiado aí pela FAPEAM, FAPESP, com vinho de Mapati, que é a cucura, a uva da Amazônia, que eu estou plantando inclusive no Sítio Punk, que já é tradicional em Tabatinga, no Alto Solimões e no Alto Rio Negro. É uma planta que está caindo de madura que já poderia estar no mercado. É a uva da Amazônia, poderia estar em bandejinha todos os supermercados de Manaus. E o caroço ainda é comestível também. Então as vantagens são muitas. Nutricionais, viabilidade técnica, rusticidade, resiliência, independência da indústria de semente, né? E a aplicação, inclusive, no paisagismo produtivo. É o que eu chamo de jardim comestível. Né? Não tem diferença entre jardim e horta. Inclusive os condomínios chique da Ponta Negra, os condomínios de residência, todos eles poderiam investir nisso. Vai fazer um paisagismo em volta da piscina? Coloque lá um pé de acerola, um pé de banana, um pé de pitanga, um pé de pitaia, um pé de taioba, um pé de inhame. São plantas lindíssimas, belas, que têm um efeito estético e é um estético sem estática. Porque você alimenta não só humanos, mas alimenta os não humanos. Então as aves, o beija-flor, a cambacica, né, a pipira, o morcego à noite, os morcegos frugívoros, nectarívoros, né, os insetos, as abelhas, né, porque elas precisam de pólen, elas precisam de néctar. Então você não pode ter um paisagismo estático, que é aquela coisa ridícula de pedrinha branca, que você não sabe nem de onde veio aquelas pedrinhas com divisor de grama e uma placa não pise na grama, que é a placa mais idiota do mundo. Com certeza. E aí os desafios dentro das punks? O que a gente pode trazer como desafios? Realmente há de haver uma preocupação do poder público para poder gerar esse movimento? O desafio é esse. É um assunto prazeroso de conversar, né? Salivante, mas é angustiante porque às vezes você não vê o processo deslanchar. Porque falta política pública, falta financiamento, falta um aporte. Porque por mais que elas sejam, muitas delas são espontâneas e outras são cultivadas, são rústicas, mas elas precisam de plantio para atender em escala, né? Porque ninguém vai sair em pleno século XXI só fazendo extrativismo, andando de bicicletinha pela rua para pegar... Para pegar plantinha. As pessoas têm uma vida corrida, né? Você tem uma vida mega corrida, dá um plantão ali, faz uma cirurgia não sei aonde, corre para lá e para cá, né? Então você tem que ter plasticidade. Então as punk também têm esse desafio de você ter elas minimamente processadas. Elas não precisam, né? Porque a indústria de alimentos em si não é ruim. A indústria é muito boa. Ela só tem que ser feita com matéria-prima boa, usando as tecnologias adequadas, né? Os conservantes naturais, né? As tecnologias, o calor, a pressão, a temperatura. Então, a gente não tem nada contra isso. Claro que na agroecologia a gente já pregou o consumo mais regional, o mais local possível. Então, o desafio principal é esse: falta de financiamento, de formação de mudas, de semente para venda. E aí é um campo aberto também para os empreendedores, para a indústria de semente, para os agricultores, para os jardinistas, para os viveristas, paisagistas, trabalharem nisso e ter políticas públicas a longo prazo para levar isso para as barrancas dos rios aqui na Amazônia e parar de pensar que coisa comestível é só laranja, é só banana, repolho, alface e rúcula. Nós temos urtiga comestível, as capebas, o cubil, né? Um mundo, o ora pronobis, a moringa, o picão, o carrapicho. Aproveitando, e o cultivo é dispendioso? Como é que fica essa parte também econômica, desse gerenciamento econômico? Até para gerar
um pensamento crítico no poder público, né, que vai estar nos assistindo também, um vereador, um deputado, alguém que possa trazer esse projeto, né, para uma votação, um investimento. Esse cultivo, ele é caro, é dispendioso? Como é que é isso? Aqui em Manaus teve até uma lei, né, feita aí recentemente, não sei porquê, né, até as pessoas achavam que eu estava envolvido, né, estimulando a questão de produção de punk, uma lei acho que do deputado Sidney Leite. Então, o cultivo, via de regra, né, ele é muito menos oneroso, porque você tem plantas adaptadas à região. É muito mais natural. Muito mais natural. Por quê? Nós estamos falando de punk pensando em Manaus, mas isso é no Brasil inteiro. Né? Quem tiver, tanto que o título do livro é Punk no Brasil. E não é nem punk do Brasil, é punk no Brasil, é punk do Sudeste Asiático, da China, da Tailândia, do Canadá, da África, da Europa, que estão no Brasil, que foram trazidas desde 1500. Então você vai em Gramado, você tem o dente de leão, você tem a urtiga europeia, né? Você vai em Brasília, você tem outra coisa, você vai no Seridó, no Rio Grande do Norte, você tem outra coisa, você vai em São Gabriel. Então, cada bioma, cada ecossistema tem as suas próprias punk. E tem aquelas que são cosmopolita. Tem punk que ocorre lá em Gramado e se dá muito bem em Manaus, porque ela tem uma plasticidade genética fenomenal. E outras são restritas, como a Vitória Régia, por exemplo, é uma coisa do trópico úmido e tal. Então, o cultivo é muito mais simples, mais econômico, mais sustentável e pode ser produzido com recursos locais. Tá, joia. Agora eu vou para um momento do programa que eu me senti assim, responsável por trazer para você, que é um amplo conhecedor e foi a pessoa que estabeleceu esse termo, né, das punk. E a gente, na verdade, tem umas perguntas que você já respondeu algumas delas, né? Então eu vou trazer, eu vou trazer algumas aqui para você que são interessantes. Como a gente pode consumir as punks? Quais são as formas? É in natura, é crua, cozinhar, coacção, é diverso? Como é que é isso? Pois é, a primeira coisa, você tem que deixar de ser analfabeto botânico. Se você vive desconectado da natureza, sofre de TDN, que é o transtorno de déficit de natureza. Tem os transtornos de déficit de atenção, transtorno não sei o quê. Existe essa expressão, transtorno de déficit de natureza. Você é analfabeto botânico. Você sabe separar carros. De longe você vê um carro e sabe se é um Corolla, se é um Troller ou se é um HB20, um carro que nem nome tem, que são letrinhas, né? Mas as pessoas não sabem separar as plantas. Então você tem que deixar de ser analfabeto botânico. Baixa a minha tese em PDF lá, que é gratuito, compra o meu livro, que é muito acessível, se inscreva no nosso curso lá, faça um sítio tour, visite o sítio punk, visite as feiras com óleos clínicos, né? E o que é um olho clínico? É você ir na feira, no feirão da CEPROC, uma das melhores feiras de Manaus, ou mesmo lá no Mercadão Adolfo Lisboa, na Feira da Banana, vai em busca daquilo que você não conhece. A primeira coisa que você vê diferente, você pergunta o que é, pergunta para o feirante, para o vendedor, para o agricultor, para o atravessador, o que estiver lá, como que se come aquilo. Mas cada punk se consome de um jeito. Então tem punk que se consome in natura, da mão para a boca, basta lavar, higienizar minimamente, ou quando a gente está no campo aí, a gente come diretamente mesmo, né? Que é uma situação natural. E outras têm que ser cozidas, outras têm que ser fermentadas, outras têm que ser trocada a água 1 ou 2 vezes, seja por um princípio tóxico ou por uma questão organoléptica. É a mesma coisa que se faz com feijão, com as convencionais. Então, cada caso é um caso, mas a maioria delas são ingredientes como quaisquer outro. Basta ser cozido, né? E no livro a gente tem 351 espécies, 1.053 receitas e mais umas 3.000 ideias de como pode ser usada essa planta. E no nosso canal no YouTube a gente já está com, sei lá, mais de 80 episódios que a gente fala de receitas que a gente chama de culinária selvagem, que não é aquela receitinha chata que os apresentadores de TV falam, lápis e papel na mão, né, para anotar. Ninguém consegue anotar, ninguém consegue seguir. A boa receita é aquela receita orgânica, vamos dizer assim, que é oral, que você consegue explicar rapidamente, a pessoa chega em casa e consegue fazer, ou que ela, né, ela é transmitida realmente de forma oral, tanto falando quanto comendo. Posso ir para uma curiosidade? Tem punk que assim, ela é tóxica e você prepara ela e ela deixa de ser tóxica? Isso existe? Existe, isso existe não só para as punk, mas também para as convencionais. O feijão, por exemplo, é tóxico. Se você comer feijão cru em grande quantidade, você vai ter um problema de toxidez. Então você deixa o feijão de molho, que ninguém faz mais hoje, na vida moderna, pouca gente faz, né? Mas deveria fazer mais, tanto para diminuir o tempo de cocção, gasto de gás ou de lenha e tal,
deixa ele de molho, e aí você já vai eliminar parte dos fitatos, porque tanto as PANC quanto as PAC, vamos dizer assim, as plantas alimentícias convencionais, que é aquilo do dia a dia, que não demanda explicação, várias delas têm antinutriente. A planta é um ser vivo, ela não quer ser comida. Né? Eu sempre falo, ninguém quer ser comida. Tem, tal, né? Mas ninguém quer ser comido. Né? No máximo, as frutíferas, em alguns casos, ela tem uma relação de mutualismo de um animal que poliniza, no caso que dispersa. Né? Mas, via de regra, as plantas têm a sua defesa. Então, elas têm estratégia para blindar essa herbivoria, porque senão ela seria extinta. Então, tanto as plantas convencionais quanto as não convencionais, alguma delas exige processamento. Por exemplo, taioba é uma planta alimentícia altamente tradicional no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, em vários lugares do Brasil e do mundo. Mas é negligenciada, é subutilizada. Ela não pode ser consumida crua. A partir do momento que você cozinha, um mínimo de cocção ali com calor, ou algumas variedades com tempo maior, você elimina o oxalato, as ráfides de oxalato de cálcio que está ali. O feijão de porco, ele é tóxico, ele tem que ser deixado de molho 24 horas, 48 horas, o caroço triplica de tamanho, quadruplica, depois você escalda, ou seja, ferve uma vez, joga fora aquela água para eliminar componentes antinutricionais. Mas várias plantas precisam desse processamento, né? Ninguém come, e algumas coisas são impalatáveis, ninguém vai comer pupunha crua, ninguém come arroz cru, né? Ele precisa de um processamento para se tornar digerível, mesmo que perca alguns nutrientes, disponibiliza outros ou disponibiliza minimamente, porque senão seria um negócio indigesto, intragável e não aprazível, porque comida é prazer. Então, comida não é só nutriente, não é só... É bem-estar também, é o bem-estar, é confraternização. Então, a gente une o útil ao agradável, né? Me diz uma coisa, Valdeli, tem algum punk que substitui, por exemplo, a carne animal, a proteína animal? Tem muitas, né? Eu, por exemplo, sou onívoro, as pessoas até me criticam, né? Ai, não, você não pode comer carne porque você é um doutor, você tem que mudar a dieta, né? Vira e mexe fazem isso. Né? Você estava falando que as pessoas criticam aqui o seu programa, e isso é normal. Mas eu falo para todo mundo que eu sou onívoro. Claro que eu como muito mais vegetal do que animal. Inclusive, eu crio os animais, preferencialmente mas nem todo mundo pode criar. Então, quem não cria, principalmente, deve comer menos mesmo. Cada vez menos, mas deve comer. Tem várias plantas, como o Ora pronobis, a moringa, a chaia, né, que tem um valor nutricional bastante interessante em termos de proteína, de aminoácido, que elas podem substituir parcialmente a carne ou totalmente. Né? Se você não é carnívoro, não sente vontade, ou tem uma questão ideológica, religiosa ou de saúde, de alergia, de intolerância, você pode substituir a carne consumindo principalmente as leguminosas da família Leguminosae, como feijão, as favas, né, os diferentes feijões, que o mundo de feijão é uma diversidade imensa, e também as castanhas e oleaginosas. Me diz uma coisa, é errado chamar as hortaliças de verduras e legumes? Não, pelo contrário. Hortaliça é um termo técnico que o agrônomo, o biólogo que tem formação na área de agronomia utiliza. Então, hortaliça é um termo técnico que inclui todo esse grupo que a dona de casa chama de verdura ou de legume. Dentro das hortaliças, você tem as hortaliças folhosas, que inclui as folhas. A bertalha, você conhece lá do Rio, a couve, o almeirão roxo, o repolho, a urtiga, o picão preto, a erva de jabuti. Aí você tem as hortaliças tuberosas, que inclui a macaxeira, né, o aipim, a mandioca, a mansa, o inhame, o cará, a cenoura, a beterraba, o ariá. Você vê que eu estou mesclando aqui plantas alimentícias convencionais e não convencionais, porque todas elas são alimento. A gente tem que romper esses paradigmas e esses preconceitos, né, do nosso analfabetismo. E os legumes é aquilo que geralmente são frutos. Então, a dona de casa chama abóbora, jerimum, chuchu, né? Às vezes ela chama de legume. Né? E tem gente que confunde legume com a família leguminosa. Leguminosa é a segunda família mais importante do planeta, talvez, do ponto de vista alimentício, que é a família do feijão, da fava, da ervilha. Então, não é errado, pelo contrário. Mas também não é errado chamar de legume e de verdura, que é um termo mais coloquial, mais da dona de casa. Uma dúvida que eu sempre tive, tomate é um fruto? Pois é, que bom que você perguntou isso. Tomate é um fruto, porque ele vem da flor. Então, tudo que é originário de uma flor, de um ovário, né? Então dá para fazer a paródia aí com o paralelo com a ginecologia, obstetrícia. Então, tudo que é originado no ovário, então o óvulo fecundado vira semente na botânica.
e o ovário fecundado vira o fruto. Então, tudo que vem da flor, e tudo isso está na flor, tudo que é originário de uma flor é um fruto, mas não é necessariamente fruta, porque fruta é um termo da dona de casa ou do dono de casa. Nós somos donos de casa, somos pessoas, não importa se é médico ou não. Você pega uma goiaba, a goiaba, por exemplo, ela é um fruto, porque vem de uma flor, da goiabeira, e ela é uma fruta porque você come da mão para a boca, in natura. E ou faz suco, ou faz goiabada cascão, ou faz sorvete e tal. Já o ouriço, a castanha do Brasil, a castanha da Amazônia, Bertholletia excelsa, é um fruto, porque vem da flor. Mas não é uma fruta. Ninguém come castanha, o fruto. Aquilo é um pedaço de pau, nem a cutia come. Ela rói, aquilo é um ouriço enorme que serve para fazer abajur e tal. Né? O chuchu, por exemplo. O chuchu é um fruto, porque vem de uma flor. Mas pouquíssimas pessoas, a não ser os veganos, pessoal natureba, né, da alimentação crudívora, mas a maioria das pessoas não usam chuchu, né, para sobremesa propriamente. Eu tenho um grande amigo lá em Petrópolis, ele é hoje professor de Aikido, conheci ele na Faculdade de Medicina, o Bernardo, ele deve estar vendo a gente. O Bernardo é um que brincava com a minha mãe, minha afinada mãe. Falava, minha mãe gostava de fazer chuchu com camarão, refogadinho, aí ele falava, não, eu não gosto, dona Néia. Porque, para mim, o chuchu é o quarto estado físico da água. Sólido, líquido, gasoso e chuchu. Pois é, e o chuchu é altamente nutritivo. Muito, né? E o chuchu é punk. Por quê? O chuchu, além do fruto verde, fresco, que se come muito no Rio de Janeiro, aqui em Manaus é até muito caro, se come a folha do chuchu, se come a gavinha, a estrutura, né, vegetativa, que é uma cambuquira de chuchu, e se come a raiz do chuchu. Chuchu da raiz de 4, 5 quilos. Isso é uma raridade, nem eu conhecia. Né, uma raridade assim para o mundo moderno, mas na Costa Rica, onde o chuchu é nativo, lá ele é classificado como hortaliça tuberosa. Eles lá plantam o chuchu principalmente para comer a batata e não a folha, que o brasileiro geralmente não come, e não o fruto propriamente. E o brasileiro ainda subutiliza o chuchu velho. O chuchu velho é um outro produto maravilhoso. Então o chuchu também está no livro, é uma punk, tem propriedades medicinais fabulosas para redução de pressão arterial e um monte de uso. Você falou aí de propriedades medicinais, aí me veio um pensamento sobre o termo dieta não convencional, que tem muito a ver com as punks. Dentro da elaboração até da tua tese e tudo mais, você chegou a estudar algo a respeito, trazendo aí um pouco para a dieta, nutrição, medicina, como é que é em termos a dieta, assim? Não, eu propriamente não estudei diretamente isso, mas hoje, por exemplo, tem um grupo forte da nutrição, inclusive coordenado aí pela minha amiga Valéria Pascoal, da VP, Consultoria Nutricional, né, que é a maior escola de nutrição, e eles trabalham com a nutrição funcional, e hoje as punk estão super nesse aspecto. Então, eu não estudei propriamente essa questão dietética, questão nutricional. Mas certamente tem um valor agregado para a dieta espetacular. Não, o valor já é consagrado. Né? Eu propriamente não estudei, a não ser a parte de composição centesimal das espécies. Eu tenho até um artigo publicado sobre isso na revista Ciência e Tecnologia de Alimentos, e onde a maior parte das via de regra, as verduras, as hortaliças e as frutíferas silvestres e não convencionais, elas são mais nutritivas do que as cultivadas. Até porque quando se cultiva, o ser humano acha que sabe o que a planta precisa. E ele não sabe. Principalmente na hidroponia. Né? Então, a hidroponia, você tem aquela alface bonita, crocante, mas ela é muito limitada e ela só tem os nutrientes que o ser humano aporta. O legal é que ela esteja na natureza e que ela capte os nutrientes que estão ali no solo. Por isso que o solo tem que ser rico, biodiverso. E aí você tem o terroir. O terroir do sítio punk, o terroir de uma fazenda, de uma propriedade que trabalha harmoniosamente com a natureza é diferente. Você tem um microbioma do solo. Né? Então você, como médico, e os seus telespectadores aqui, que muitos são médicos e médicas, né, conhece essa história do microbioma intestinal e tal, e hoje se fala muito do solo como um organismo vivo, e é assim que a gente trata ele lá no sítio punk, é o microbioma do solo. Você tem que ter os actinomicetos, as bactérias, os fungos e também a micro e mesofauna e macrofauna de solo, como os cupins, as minhocas, os copépodos, os imbuás, os gongolos, para ciclar os nutrientes. Então, um cupuaçu produzido nessa condição é muito mais saboroso, muito mais nutritivo que um cupuaçu produzido num terreiro varrido, onde as pessoas varrem aquele solo e parece literalmente um terreiro. É quase um asfalto. Então é um solo morto. Pobre, né? Solo pobre e morto,
não tem como ter um cupuaçuzeiro. Então não é por acaso aquela manga que sai mais doce e aquele abacaxi que é um mel, né? Claro, exatamente. Você tem um solo fértil, rico, você vai ter uma planta mais nutritiva, mais saborosa. Isso vale também para os animais, né? De caipira, de criação e tal. O que você pode falar para a gente, assim, a gente está terminando essa parte assim, das dúvidas, e eu estou puxando muito as dúvidas que eu tenho também, sobre alimentos orgânicos e os que não são orgânicos. Pois é. Porque isso é importante para a medicina. As punk, elas podem ser orgânicas ou não, depende de onde elas estão. Né? Então, lá no sítio punk, elas são agroecológicas, elas são orgânicas. A gente não usa nenhum produto, nem o que a lei de orgânico brasileira permite usar, eu uso, porque eu não tenho tempo para isso e eu trabalho muito mais com a natureza. Mas o orgânico é sempre a prioridade. Né? Nós temos exemplo aí do pessoal da política aí que liberou agrotóxico, mas para o consumo dele comprava orgânico. Né? Então, nenhuma pessoa em sã consciência gostaria de comer agrotóxico. Né? Mas, infelizmente, no sistema que a gente está hoje, com a desvalorização do homem e da mulher do campo, não tem jeito. Então, são pouquíssimas pessoas no campo para alimentar milhares de boca na cidade que consome 24 horas por dia. Além disso, as pessoas querem a coisa mais bonita, sem nenhum defeito, querem ela disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, não dá. Então e aí entra novamente as punk. Você tem que ter sazonalidade e regionalidade. Você não deve querer comer uma maçã por dia. Né? Monótono, não precisa. Você tem outras frutas. Tem uma diversidade. Você tem a diversidade, porque a monotonia na sua mesa leva a monocultura no campo. Então, assim, o orgânico é muito importante. Né? O agroecológico é produzir sem agrotóxico, é produzir sem pulverizar a coisa, porque isso é meio que suicida, é colocar veneno na comida. Mas, realmente, a gente teria que mudar muita coisa para que a agricultura fosse orgânica para todos. São um combate a essa política, né, desenfreada do não orgânico. Né? Aí as punk, por definição, são orgânicas, porque elas são espontâneas, elas nascem sozinhas, então depende de onde elas estão nascendo e de onde elas estão sendo cultivadas ou de onde elas estão sendo colhidas. Mas eu sou professor de agroecologia e defendo a agricultura agroecológica, principalmente, quer dizer, no Brasil inteiro, mas na Amazônia principalmente, porque nós temos uma vocação da agroecologia, da sustentabilidade, da floresta e a questão hídrica. Né? É suicida você poluir o solo, poluir a água, poluir o ar. Então a gente precisa mudar esses paradigmas. E aí precisamos mudar muita coisa da nossa cultura alimentar, valorizar o alimento feio. Vários países, Lisboa, por exemplo, tem a loja do alimento feio. Né? Então uma goiaba torta não significa que ela seja ruim. Né? Quando você quer a coisa super perfeita e sem mosca ainda, meu irmão é produtor de goiaba, né? Lá em Friburgo. Ele fala, se você quer que eu produza goiaba sem veneno, convença as pessoas a comerem goiaba com bicho. Né? O bicho da goiaba. O Machado de Assis já dizia, o bicho da goiaba comeu as primícias da fruta, então eu como ele. Né? Eu recebi um repórter lá em casa, ofereci e ele comeu. Né? O bicho do maracujá do mato. É uma proteína vegetal de alto valor agregado, limpinha, que só comeu a polpa do maracujá. Então, nada impede de você comer uma larva. Né? Que, aliás, é uma das tendências da alimentação baseada em insetos. Então, é uma mudança de paradigma. O bicho da goiaba... Né? E tem tudo a ver com a segurança alimentar hoje no mundo, né? Essa segurança, né? Agora, tem uma história aí dos 5 alimentos não saudáveis. Como é que é essa história? Pois é, nesse negócio dos alimentos são coisas que as nutricionistas, né, os nutricionistas nem consideram alimentos propriamente, né? Então são os alimentos, esse mundo de alimentos ultraprocessados, refrigerantes diet, light, não sei o quê, os refrigerantes, eu mesmo tomo, né? Nós gostamos de Guaraná, né? Guaraná com pipoca, né? Eu acho que o refrigerante existe e a gente pode tomar. Eu não sou radical, não. Que não seja uma regra, né? Que não seja uma regra de tomar no café da manhã, no almoço, no jantar, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, assim, eu não sou nenhum xiita radical. Né? Se você andar por aí, você vai me ver no supermercado e o carrinho do supermercado é uma boa, né? Então, às vezes, você vê médico comprando produto, então você olha para o carrinho das pessoas. Mas eu não tenho preconceito. Eu falo para todo mundo que eu sou onívoro, que eu como carne, que eu tomo cerveja, tomo vinho, tomo cachaça, com moderação, com parcimônia, em diferentes circunstâncias, né, que eu estou, mas no meu dia a dia várias coisas eu não compro. Eu posso até comer, mas eu não compro. Então uma coisa é você ir num aniversário de criança e comer um monte de coisinha, né, que já não deveria ter, né?
né, o aniversário de criança, ou o seu próprio aniversário, a gente sempre fala, o aniversário é uma data importante, então, né, o Natal, bota pelo menos naquela data importante, suco natural, né, o mais saudável possível, em vez de colocar Coca-Cola, né, a água negra do capitalismo, como eu chamo, né, mas assim, sem extremismo. Então, esses alimentos não saudáveis, eu acho que assim, não é 8 nem 80, né? É você valorizar o alimento mais natural possível. De vez em quando você pode comer várias coisas, mas, como você bem disse, não ser a regra. Então, e vai comer pipoca? Compra pelo menos um milho in natura, né? Não compra pipoca de micro-ondas, né? Sim, compra e aí faça a pipoca punk, né? Quem visita o sítio punk, depois da visita, come pipoca com urucum, com coloral, que tem a bixina. Então, o urucum, que é a nossa planta, por definição, já está na carta de Pero Vaz de Caminha, né? Como corante natural indígena, como protetor solar, né? Como corante de pele, beleza, maquiagem, é a planta fabulosa. Produz na Amazônia, é uma punk por definição, porque as flores do urucum também são comestíveis, são alimentícias, e as pessoas... E o urucum não é só para colorir. Hoje mesmo eu fiz mangará, o coração de banana, com um pouco de urucum. Então, você de casa aí, quando for fazer a sua pipoca, não de micro-ondas, não de outra coisa, pipoca feita na panela de pressão. E se você quer ver no canal do Sítio Punk, tem até uma pipoca feita na frigideira, né? Bombou. Até a Paola Carosella curtiu a postagem. Eu chamei Argentina, de Globo... lá do programa do Masterchef. Isso. Né? Eu chamei de Globo da Morte da Pipoca. O que a gente fez? A gente estava com as panelas sujas, com a preguiça de lavar, tinha a frigideira, a gente botou manteiga e azeite, né, que é a receita aí que a Cheryl gosta muito, manteiga e azeite na frigideira, colocamos milho de pipoca e pegamos aquela campânula de proteger alimentos, mas de metal, né, de inox ou sei lá de quê, e colocamos em cima da frigideira. Ela cabia certinho e as pipocas ficaram estourando, a gente filmou aquilo ali. Ou seja, literalmente uma pipoca de frigideira. E no Sítio Punk a gente faz pipoca com urucum e pipoca com cúrcuma, que tem a curcumina. Então o urucum tem a bixina e a curcumina, que são alcaloides que têm propriedades nutracêuticas, anti-inflamatórias, né, com função funcional. E dá uma cor bonita na pipoca, e as crianças adoram, a gente gosta, então é muito interessante. Qual o segredo? A hora que o primeiro milho começar a estourar, você coloca uma colherada de pó de urucum ou uma colherada de pó de cúrcuma. Ou se você não tem o pó, melhor ainda, você pode ralar a cúrcuma fresca. Na hora, aquele rizoma, aquilo não é raiz, aquilo é um caule do tipo rizoma, ali em cima da pipoca, e dá aquela cor maravilhosa e aquele nutriente. Então, é uma pipoca não convencional. Muito legal. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do Sítio Punk. Eu quero que você fale e traga aqui. Venda o seu jabá, o seu peixe. Já estou vendendo. Porque é um empreendimento fantástico, eu acho muito legal. Já prometi, um dia estarei lá com vocês para fazer uma visita. E agora é um momento importante do programa que a gente vai estar falando do que toca nos partos e cirurgia. O que toca nos partos e cirurgias. O que toca nos partos e cirurgia hoje traz pra gente, na verdade, o que toca nos partos e cirurgias, traz hoje pra gente o Free as a Bird. O cantor na verdade, não é um cantor, é um musicista turco, Omar Akran, tá bom? Vocês vão gostar, depois vocês vão lá no link da bio, no meu Instagram, ou mesmo no podcast Papo de Médico. No Spotify vai estar disponibilizado para vocês nesse programa. Livre como um pássaro, né? Que não vive na gaiola, né? Porque tem os que vivem engaiolados. Aí é bom demais. Aí é punk. Eu quero que você traga pra gente, agora a gente está terminando o nosso bate-papo e vem um momento de descontração, tá? Que eu gosto de estar conversando com os nossos convidados para trazer um pouco quem é esse biólogo, mestre, doutor, né? Responsável pelo conceito das punks hoje, como empreendedor no Brasil. Daqui a pouco a gente vai fazer uma brincadeira contigo bem legal, bem descontraída. E eu quero que agora você traga pra gente, para quem está no Brasil inteiro ouvindo a gente, assistindo a gente, o teu empreendimento, o Sítio Punk, que fica aqui nas redondezas de Manaus, né, no ramal do Brasileirinho. O que é o Sítio Punk? Qual é a proposta? Pode deixar telefone, e-mail, os contatos que você quiser. Pode trazer pra gente ter conhecimento. Maravilha, o Sítio Punk é uma iniciativa que começou eu mudei para lá no dia 21 de outubro de 2014, então vai fazer 9 anos aí em outubro de 2023, né? E é um sítio que eu chamo de um sítio escola. É um sítio que a gente recebe visitantes, né? Seja de escolas particulares, escolas,
em geral, universidade, escola de gastronomia, público em geral, do Amazonas, de Manaus, do Brasil e do mundo, e principalmente de fora, nesse turismo de conhecimento. E fica o convite para você aqui de Manaus ou de qualquer lugar do Brasil e do mundo para vir nos visitar. As informações todas estão no Instagram do Sítio Punk, @SítioPunk. Temos no meu site também, o valdelicnup.com.br, Valdeli com Y. Dá para fazer um passeio de escola, mas dá para também um casal com filhos fazer um dia lá no Sítio Punk. Casal, com filho, sem filho, não só fazer um dia, pode se hospedar lá. Nós temos uma hospedagem rústica, até para fugir, né, às vezes, do conforto de casa. E tem empresário, às vezes, milionário, que vai lá se hospeda para conhecer essa realidade, né, da criança dormindo no beliche, no meio do mato. Né? A gente ainda tem pouca estrutura por problemas de, né, você falou da questão financeira, né? Mas realmente ela é inerente, mas dá sim, nós temos criação de coelho. Mas o legal é conectar mesmo com a natureza, isso aí que é bom. Então nós temos a criação de coelho, de porquinho da Índia, cabra, tirar o sapato, botar o pé no chão, tomar um banho de piscina, né, de natural, água, tomar um banho de argila, que a gente chama de geoterapia, passar argila na cara, no corpo. Então o Sítio Punk é um sítio para mostrar que é possível produzir comida num solo de baixa fertilidade natural, que é o solo de terra firme da Amazônia Central, né? Um local que não dava nada, os vizinhos têm banana de 10 centímetros de grossura, 5, lá a gente produz caixa de banana de 35 quilos, saborosa. Rambutãs, goiaba, araçaboi, pupunha, urtiga, capeba, né, ora pronobis, moringa, chaia, esse mundo de plantas que poderiam estar no seu prato. Então é um turismo de conhecimento. Infelizmente o manauara ainda não valoriza muito isso, mas a gente está batendo nessa tecla para que as pessoas valorizem a natureza e principalmente essa questão do turismo de conhecimento, de você se inspirar para trazer para sua casa novos alimentos, novas mudas, e mudar mesmo. As informações sobre o Sítio Punk é mais no Instagram ou você tem um telefone para contato? Pode ser, tem o Instagram, @SítioPunk, tem o meu site, Valdeli Knup, tem o canal no YouTube que tem os links para tudo isso e tem o telefone, né? 92981922268, que é o meu telefone, e aí eu passo a mensagem para a Sharon, né? Porque eu não quis passar o número dela aqui, até acho que eu consegui memorizar, mas é com o DDD do Rio. E você pode entrar em contato, agendar a sua visita, a sua hospedagem e realmente mudar um pouquinho a sua visão. Principalmente para quem mora em Manaus, que tem um sítio, tem uma chácara, tem um quintal grande, que não produz às vezes nada porque não sabe manejar o sistema. Bom, meu amigo, agora a gente chega num momento legal que eu comentei contigo nos bastidores, que é a consulta rápida. Na consulta rápida a gente faz uma brincadeira, primariamente com perguntas mais formuladas, em que a gente vai procurar conhecer a personalidade do Valdeli um pouco. Tá? Conheço o Valdeli através da esposa, da companheira dele, a Sharon. O Noah veio com a gente pela AME, pela Assistência Materna Infantil Humanizada, momento de um parto, teve toda a sua emoção, o Valdeli lá, grandão, do tamanhozão que ele é, e cortando o cordão umbilical, conseguia botar a luva. Super legal, e foi um momento realmente inesquecível que a gente guarda na memória. É sempre marcante para a gente os partos que são realizados a qualquer momento, em qualquer serviço, e bem especial na AME, em que a gente consegue ter um atendimento exclusivo, criar um vínculo com a família, um atendimento exclusivo e também disponível. E eu tenho certeza que eles sentiram isso. Fica marcado, fica aqui o nosso agradecimento também pela confiança. Chegou um momento de conhecer um pouco melhor esse cidadão, né, por que não dizer empreendedor na agroecologia, que é o Valdeli. Então a gente vai agora para a consulta rápida. Consulta rápida. Então vamos lá, Valdeli. Nessa consulta rápida são respostas mais elaboradas, né? Toma cuidado que a Sharon está ali atrás nos bastidores com o Noah, vai estar ouvindo o que você está falando. Então vamos lá. Valdeli, se você pudesse ser melhor em algo, em que você seria? Pô, realmente agora ficou a parte difícil, né? Falar de planta, de agroecologia, de agrofloresta era fluente. Pois eu tenho muita coisa para melhorar, com certeza, né? Mas... uma que seria prioridade. É difícil. Eu acho que talvez até no trato, né? Com as pessoas e tal, assim, na suavidade, eu acho que algumas coisas precisaria melhorar. Tá joia. Como seriam as suas férias dos sonhos? Eu não sei o que são férias, cara. Eu tô de férias hoje, tô aqui, ó. Né? Tava caindo de sono agora há pouco.
né? O Noah chorou à noite, levanto às 5h30 da manhã para trabalhar, sai correndo, gravei programa para o nosso canal do YouTube. Então, assim, eu não sei muito o que é férias desde a época da escola. Na faculdade eu fazia estágio nas férias para ter uma renda, depois no mestrado e doutorado a gente não tem férias. Ou eu vivo em férias também, né? Tudo é questão de como você concebe, eu não tenho aquelas férias exclusivas, né? Eu nem gosto, mas eu uno o útil ao agradável. O meu trabalho é um pouco de férias. Eu me divirto muito trabalhando, tanto dando aula, é o momento até que eu esqueço dos probleminhas, e principalmente trabalhando na roça. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é trabalho braçal. Roçar, capinar, carregar peso, cavar buraco. Então, assim, se eu ficar parado... Então, as minhas férias, o sonho é unir, assim, a férias de conhecimentos. Se eu for para algum lugar para conhecer a gastronomia local, relaxar tomando banho ali na piscina, na cachoeira, na praia, enfim. Dá uma olhada no canteiro da rua, no terreno baldio, ver se tem alguma coisa nova. Sempre, né? Sempre. Então, assim, eu não desligo nunca. Então, é o que o Rubem Alves falava, o professor, ele é professor 24 horas por dia. O médico talvez seja um pouco isso, né? De vendo as mazelas das pessoas, as dificuldades, tá ali, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Mas de uma forma natural, sem estresse. Né? Em vários momentos me desligo, inclusive durante o expediente. Né? Legal. Me diz uma coisa, se você tivesse que se mudar para outra cidade, qual seria? Se saísse hoje de Manaus. Ainda bem que a Sharon não vai ouvir isso, né? Porque ela vive falando, né, querendo sair e tal, e eu realmente hoje estou muito preso a Manaus no bom sentido. Eu tenho várias raízes aqui, que é o meu trabalho, que é a escola, que é o sítio, inclusive, né, um compromisso. Então, eu não pretendo sair daqui. Mas, então, a curto prazo, não tenho essa pretensão, nem posso. Mas né? pensando na Sharon, gosta do Rio de Niterói, né? Com certeza. O que te impressiona nas pessoas, Valdeli? Olha, tem muita coisa que me impressiona no lado negativo. Né? Eu acho que, né, você vê as barbaridades que no pleno século XXI as pessoas fazem. Como guerras, por exemplo, como violência, feminicídio, violência à toa, né? Inclusive eu também não deixo de ter as minhas violências, né? Mas eu acho que o que me impressiona nas pessoas, no ser humano que se diz Homo sapiens, é em pleno século XXI, saindo de uma pandemia, a gente está vivenciando guerra em vários lugares do planeta e essa violência vazia aqui em Manaus, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então isso me impressiona. A parte meio negativa, né? E claro, também me impressiona a solidariedade, o carinho, né? Que também existe em várias pessoas que são abnegadas, que adotam, por exemplo, que criam, né, criança. Então tem esses dois pontos aí. E onde você encontra alegria? Eu já disse até aqui, né? No trabalho, né? Claro, nos amigos, na família, na convivência, mas eu acho que principalmente no trabalho de utilidade pública, que é o ensinar, que é o compartilhar informações e deixar um legado aí, né, para a sociedade, principalmente com a questão das punk. Valdeli, o que te surpreendeu hoje? Rapaz, tudo sempre é uma surpresa. Eu gosto desse desafio que me surpreendeu hoje aqui com você, ou no dia O que você quiser pensar. Não, eu sempre me surpreendo com as coisas, desde as coisas mais triviais, por mais que eu já tenha feito. Por exemplo, hoje, de manhã, me surpreendeu muito os pratos que nós criamos com coração de banana, mostrando o potencial dessa planta, do mangará, que poderia estar na merenda escolar, que poderia estar na pizzaria. E aqui na nossa conversa, muito aprazível, né, surpreende o interesse, né, de todos por esse campo da agroecologia, da agrofloresta, que a gente vê que é tão importante para todos. Então, não é propriamente uma surpresa, mas é a coisa agradável que é discutir esse tema. Certamente. Qual foi o seu gesto de generosidade mais recente? Olha, eu tenho vários pequenos gestos de generosidade. Eu acho que no dia a dia, né, vira e mexe, a gente faz, por mais que a gente pudesse até ajudar mais, mas eu sempre que posso faço vários gestinhos de generosidade, desde ajudar alguém a carregar alguma coisa pela rua, às vezes até uma esmolinha, né, que a gente dá. Caridade. Muito pouco, mas até porque a situação realmente é punk. Mas eu lembro de uma agora recente ali na Feira do Coroado, que tinha um senhor lá pedindo e tal, e eu peguei, dei R$10 para ele.
Aí a Cheryl estava no banco de trás e falou, nossa, que legal, o olho dele, né? Eu vi, aí eu ainda brinquei com ele, mas você não vai beber cachaça agora não, né? Ele falou, não, agora não. Quer dizer, depois ele ia beber. Mas não importa, né? A gente ajudou. É isso aí. E me diz uma coisa, de quem você sente saudade? Eu sinto saudade do meu pai, da minha mãe, né, que já faleceram, de vários amigos que faleceram, que estão vivos, que estão distantes. E acho que por aí. No Consulta Rápida agora a gente vai... Consulta Rápida propriamente dita, é o pai bola. É o bate e volta. Eu falo uma palavra e você já responde. Pronta feita. País. Brasil. Cidade. Manaus. Bebida. Vinho. Comida. Punk. Urtiga. Hobby. Nadar, correr, pedalar. Profissão. Biólogo. Agricultor. Acho que antes de tudo, agricultor, que é a profissão mais importante do planeta. Paixão. Natureza. O que te emociona? A vida. O que te faz feliz? Viver, né? É isso aí. Parece redundante, mas é verdade, é profundo, né? O que fazer no domingo de manhã? Tratar dos coelhos, tratar dos patos, roçar e plantar. Assistir o Globo Rural. Ah, também gosta, né? Cor predileta? Verde. Nossa, produção primeiro verde, né? Não, é verde. Muito azul e branco, né? Não, eu sou verde. Até minha caneta era verde na minha escola. Agora eu parei, mas a minha infância toda, meus cadernos, todos eram de verde. Redação, tudo com caneta verde. Lá no Centro Espírita a gente diz que a gente ainda tá verde. Não amadureceu Eu ainda. adoro verde, né? Tô de bermuda verde, cueca verde, vocês não estão vendo? Mas é cueca verde. Cerveja, mar ou teatro? Cerveja. O que toca de música no seu carro? Olha, eu sou bem eclético, mas eu gosto de MPB e blues. Blues, é? Legal. Muito legal. Bom, meu amigo, a gente está chegando no final do podcast. Eu já sabia que o conteúdo seria fantástico. O pouco que eu tive acesso ao teu conhecimento e mesmo ao contato, assim, superficial, mas ao mesmo tempo, na visão de um médico profundo, durante as consultas de pré-natal da Sharon, eu já sabia que você, com certeza, era uma pessoa potencial para um dia no meu projeto ser chamado. Eu te fiz o convite lá atrás um dia. Fica a dúvida se você até pensou assim, será que vai ter mesmo o programa? Será que um dia realmente ele vai me chamar? Realmente. E a gente ficou preocupado. Achei que era papo furado. A gente ficou preocupado no sentido assim de... viu que vocês viajaram, né? E demoraram um pouco de responder porque vocês estavam num local que tinha um difícil acesso na internet. Mas que fique aqui o registro da importância do teu estudo, da valorização do teu conhecimento e dizer para você, aproveitar para te dizer que nós somos emergentes, meu amigo. Eu sou um emergente também. Meu pai tem a 6ª série e minha mãe era professora normalista. E eu cresci no subúrbio do Rio. Eu vejo que o senhor é um emergente no conhecimento e no bem que o senhor faz para a humanidade com todo o teu projeto, teu trabalho e teu estudo, tá? E que você continue sendo uma referência para a juventude do agro, da agricultura, da biologia e que o conceito de punk realmente sensibilize os nossos governantes e os nossos gestores para a gente ter essa segurança alimentar com economia, com mais caridade e com mais sensibilidade e equilíbrio. Porque esse teu estudo, para mim, representa isso. Tá? Muito obrigado. Então, gratidão, meu reconhecimento. Maravilha. Foi um papo realmente esclarecedor. Aqui você vendeu seu peixe, era meu objetivo também, que as pessoas levem a sério e conheçam o Sítio Punk. E aqui eu já me coloco na responsabilidade de conhecer, porque eu já tinha feito essa promessa para ele. E agora, mais um motivo realmente de um dia botar os pés no chão do Sítio Punk e poder aproveitar um dia lá, quiçá até dormir lá e experimentar um pouco dessa alternativa segura e ancestral que é do alimento que já está disponível aí para a gente e só traz segurança para a gente. Eu vejo que é espiritual, Valdeli. É uma coisa até meio espiritual, assim, no sentido da gente buscar a essência de Deus nessa natureza. Tá bom? Então, gratidão. Só posso dizer
a minha satisfação de ter recebido você aqui e o carinho que eu tenho pela sua companheira Sharon, pelo Noah, um bebê lindo, maravilhoso, foi uma satisfação e só agradecer mesmo, tá bom? Eu deixo para você as palavras de finais, né, que você quiser trazer pra gente. Então deixo para você aí as considerações finais. Eu não vou nem considerar muito finalmente, porque eu já falei demais, né? Eu acho que eu dei o recado aqui, né? Fico à disposição de vocês, recomendo aí a aquisição do livro, a leitura e principalmente a incorporação das punk na sua vida, né? No seu jardim, na sua alimentação, né? Nos seus projetos, dependendo tanto na área de nutrição, de medicina, e terminar com um bordão aí do canal do Sítio Punk, que é Punk na Veia. Isso aí, punk na veia ou na veia. Pois é. Tá bom. Gente, a felicidade não é a ausência de conflitos. A gente falou um pouco sobre isso aqui hoje, né? Bem-estar, felicidade, mas a habilidade para lidar com eles. Uma pessoa feliz não tem o melhor de tudo. Ela torna tudo melhor. É isso, você torna tudo melhor sempre, se você quiser. Você torna a noite de pastel melhor, você torna o seu passeio melhor, você torna o seu sono melhor, você torna tudo melhor. Porque você decidiu que vai ser assim, que você vai ser feliz. Felicidade para todos. É o humorista Cris Paiva que trouxe esse pensamento, e eu sempre me aproveito das palavras feitas, das frases legais e dos bordões, mas para agregar valor e fazer a gente pensar. E agora eu tenho, para terminar com chave de ouro, uma surpresa para o Valdeli, que são alguns momentos aí do nascimento do Noah, e lembrar que a assistência materno-infantil humanizada é a melhor alternativa para o nascimento seguro e humanizado, de forma propriamente dita, na cidade de Manaus. Vamos reviver um pouquinho? Bom, Valeu. Vamos lá. É inédito, né? O Noah veio por o acidente. Noah tá muito grande, cara. Deixa eu pegar. Minha coluna tá Ele partindo ao tá meio. Ei, Noah! grande. Olha lá, vamos ver você lá na TV. Cara, tu tá muito grandão. É o gigantão, é. Nossa. Ai, coisa linda. Aquela coisa pequenininha que eu tirei da barriga. Ei, olha aqui, homem. Eu vou pegar Não era esse tão microfone. pequena não, né, Sharon? Já era grandinho. Agora é um momento de recordação aí, o nascimento do Noah. A gente vê o Dr. Leonardo aí no primeiro plano, doutora Doroteia, pediatra. O Robson ali, instrumentador. O momento que o Noah nasceu. O minuto de ouro, que a gente já falou aqui no programa da AME. O Noah aqui presente, olhando para ele ali na tela. Aí a Sharon. Contato pele a pele do Noah. Ei, O Valdeli com a Sharon no momento Olha o antes da barrigão. anestesia. olha o barrigão, rapaz. Olha o Noah aí, que bonito. Ele tá Tinha puxando meus acabado de pelos. nascer. Olha lá, Noah, você. O Valdeli se enrolou um pouquinho para botar a luva, mas conseguiu com seu 1,85 m de altura, quase 1,90 m. Não, 1,99. 1,99 m, 2 metros de altura. Ih, Acabou? A derradeira é essa, né? Contato pele a pele, da Sharon com o Noah. E isso, é a equipe toda aí, né? olha lá, tirando. Muito legal, doutora Aline. Momento da chegada do A Noah. foto tá distante. Não tenho coragem. Só dá para ver lá no primeiro plano a cirurgia e o Noah já com a roupinha. E aí o pai do ano, esse biólogo renomado, que a gente teve a satisfação de receber hoje, o pai do Noah. Brinquei com ele no dia, esse é o pai do Noah. Tá joia. Gratidão, Obrigado, pessoal. hein, que realmente Valeu, foi uma surpresa tudo de bom. Maravilhosa. E o mais legal ainda é que deu pra Sharon e o Noah estar aqui, né? Porque eu até ia levar eles em casa, porque o horário, olha aí. Mas foi muito prazeroso, muito grato pela oportunidade. Gratidão, gente. Estamos aqui. Esse aí foi mais um Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Fiquem com Deus, tudo de bom e a gente se vê brevemente. Tchau, tchau. Você assistiu Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Um oferecimento AME, Assistência Materno-Infantil Humanizada.